Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Terça-feira, 26 de outubro de 2021, Pedro e Helena combinam de se verem. Domingo diz a Nelson que Pedro vai se responsabilizar pela criança. Nelson diz que sempre quis ser avô. Irene diz a Gabriela que acha que Helena não voltará para os Estados Unidos. Domingo liga para Pedro e diz que tem pressa para falar com ele. Eles combinam de se falar em casa. Nelson diz a Domingo que ser mãe solteira deve ser difícil. Domingo diz que Pedro vai se responsabilizar. Helena liga para Gabriela e pede que ela vá cuidar de Nicolas enquanto vê Pedro. Irene mostra à mãe o valor do cheque que seu pai a deu. Andréia acha uma miséria e Irene diz que aquilo é o suficiente. Gina confirma que seu pai já sabe sobre sua gravidez. Helena diz a Gabriela que precisa conversar com Pedro. Esther descobre que Gina está grávida. Domingo diz que Pedro terá que se responsabilizar por seu filho com Gina. Ernesto liga para casa e Gabriela atende. Ele pergunta de Helena. Ela responde que Helena foi na empresa. Nicolas e Ernesto se falam por telefone. Nicolas acaba deixando soltar que viram Pedro no aeroporto. Ernesto fica super chateado e descobre que Helena falou com ele. Por telefone, Samuel aconselha Pedro a não ficar se encontrando com Helena, pois o marido dela é um louco e pede que ele vá embora e não veja Helena. Gabriela liga para Helena e conta que Ernesto já sabe que ela e Nicolas viram Pedro no aeroporto. Ernesto liga para Helena e ela não atende. Ernesto liga para Irene e pergunta se Helena está com ela na empresa. Irene diz que está em casa. Ernesto desliga o telefone na cara de Irene. Ele liga para uma funcionária da empresa e descobre que Helena não está lá. Pedro e Helena se encontram. Pedro diz que toda vez que ela o vai buscar, ele estará pronto para vê-lo. Ernesto compra uma passagem de avião para voltar ao México. Helena pede perdão a Pedro por haver pensado mal dele por todo esse tempo. Helena diz que ainda está com dúvidas sobre seu casamento. Helena diz a Pedro que ele poderá ver Nicolas. Andréia decide vender as coisas de Horácio para ter mais dinheiro e Irene a repreende. Helena diz a Gabriela que permitirá que Pedro e Nicolas se vejam. Helena comenta com a irmã que sente várias coisas quando está com Pedro. Ela elogia Pedro e fala mal de Ernesto. Gabriela diz que só o fato dela comparar Ernesto e Pedro já demonstra que ela pensa nele como homem. Pedro chega em casa e Nelson entrega a ele o exame de gravidez de Gina. Pedro fica surpreso ao descobrir que Gina está grávida. Nelson pergunta se ele irá se responsabilizar. Pedro diz que é claro que sim. Pedro liga para Gina e ela não atende e diz que ele já deve estar sabendo. Pedro liga novamente e Gina atende. Pedro diz que os dois devem conversar. Gina diz que não tem nada para falar com ele e desliga. Nicolas pergunta à mãe se pode ver Pedro. Helena permite. Pedro está chocado e Esther tenta tranquilizar o filho. Esther diz que um filho sempre é uma bênção. O Dr. Veiga diz a Helena que Nicolas aparentemente está super bem. Pedro diz à mãe que está mal e que um filho manterá contato com Gina pelo resto da vida. Pedro diz a Esther que Helena permitirá que ele e Nicolas se vejam. Helena desabafa com Vicky, a psicóloga, e conta o que Ernesto foi capaz de fazer em relação às mensagens que Nicolas enviava a Pedro. Helena diz a Vicky que perdeu a confiança em Ernesto. Vicky diz que Ernesto não mudará e que a decisão é dela de continuar com ele ou não. Esther diz a Domingo que Helena permitirá que Pedro e Nicolas se encontrem. Domingo diz que só espera que Pedro não confunda as coisas se referindo a Helena. Esther diz a Domingo que Pedro deve se responsabilizar por seu filho e não a Gina. Ela diz que não concorda que seu filho se case com alguém que não ama só por obrigação. Domingo diz que a responsabilidade de Pedro agora é Gina e seu filho. Nelson diz a Gina que sabe sobre a gravidez dela. A cínica diz que não queria causar um desgosto no pai e diz que se cuidava. Nelson diz a Gina que Pedro já sabe da gravidez e vai se responsabilizar. A cobra imunda finge sofrimento e Nelson a consola. Pedro liga para Augusto e diz que acabou de descobrir que Gina espera um filho dele.
Augusto se surpreende e pensa na possibilidade dele ser o pai. Gina diz a Nelson que não quer que Pedro volte com ela só por obrigação. Gina diz que pode cuidar de seu filho sozinho. Nelson diz que é importante para uma criança um pai e uma mãe. Augusto liga para Gina e ela não atende. Augusto revela a Rosa que Gina está grávida. Augusto diz a ela que tem certeza que esse filho é seu. Rosa diz a Augusto que o melhor que ele faz é esquecer sobre o que aconteceu com ele e Gina. Irene descobre que Helena e Pedro se encontraram. Helena liga para Ernesto, mas o celular dele está fora da área de serviço. Por telefone, Nelson diz a Pedro que ele deve tomar muito cuidado com o que fala com Gina. Augusto surpreende Gina na rua e diz: "Me jura que o filho que está esperando não é meu." Gina pergunta como ele soube que ela está grávida. Ele diz que Pedro contou e diz que morreu de vontade de dizer o que aconteceu entre eles. Gina diz que entre eles não houve nada. Augusto exige ver a ultrassom do filho de Gina. Gina diz que ele não é ninguém para exigir nada. Horácio descobre que Andréia colocou suas coisas à venda. Horácio liga para Andréia e discutem. Jaime recebe drogas. Ernesto chega em casa e briga com Helena por ter visto Pedro. Helena enfrenta Ernesto e diz que já sabe sobre a mensagem que ele mandou a Pedro, se passando por ela. Helena diz que ele é o único que faz mal a Nicolas. Ernesto diz que Nicolas é sua vida e que é amado por eles e não pelo imbecil do Pedro. Gina e Pedro se encontram. Gina diz a Pedro que por ela ele não saberia de sua gravidez. Pedro diz que pela gravidez dela a assumirá. Gina fica emocionada e diz que sonhou o dia que estariam juntos. Pedro diz que ela entendeu mal e que na verdade assumirá seu filho e não a ela. Pedro diz que foi um grande erro terem tido uma relação. Ernesto diz a Helena que estavam muito bem nos Estados Unidos. Helena diz que ele é bem capaz de enganar as pessoas e de usar as pessoas e que isso ela não gosta. Ernesto confessa que por sua família é sim capaz disso. Ernesto propõe que voltem aos Estados Unidos. Helena diz que não vai voltar e que na verdade está pensando em se divorciar dele.